Quando a gente pensa em abelhas, logo vem na cabeça listras amarelas, pretas e um ferrão assustador, não é mesmo? Nesse episódio do Brasil Abelha, vamos falar de um grupo bem interessante, das abelhas sem ferrão. Na minha vida muita coisa vem primeiro, o beijo da morena. A criação delas é chamada de meliponicultura, e o Brasil tem uma das maiores biodiversidades de espécies do mundo. O Brasil Abelha continua rodando, e nossa parada agora é em Jaguariúna. Estamos a cerca de 120 quilômetros da capital. A conversa agora é com o Ricardo, que além de pesquisador da Embrapa, é criador de abelhas sem ferrão há muitos anos e tem papel de destaque no setor. Canta que é pro peito se alegrar. Canta, Ricardo, a gente vê o interesse das pessoas na criação de abelhas sem ferrão, abelhas nativas brasileiras, tem crescido bastante nos últimos anos. A que você atribui esse boom na sede de informações das pessoas? Bom, primeiro, isso realmente é um fato, a gente tem percebido esse aumento do interesse e a gente considera isso muito bom, né? Porque como elas são agentes da nossa biodiversidade, né, polinizadores por excelência, é fundamental que as pessoas passem a conhecê-las e assim passem a dar a devida importância para elas, né? A gente luta e a gente está buscando realmente que as abelhas sem ferrão sejam valorizadas, tanto no seu papel fundamental de agentes polinizadores, né, da manutenção dos nossos ecossistemas, mas também como serem animais passíveis de serem criados racionalmente, né, que é a própria meliponicultura, né, a criação racional dessas abelhas, e ser uma atividade com enorme potencial de ser geradora de renda e também de ser uma atividade que contempla os 3 pilares da sustentabilidade, né? Então ela precisa de um ambiente equilibrado, ela utiliza da natureza para produzir os produtos das abelhas, né? E então, nesse sentido, é uma atividade produtiva extremamente importante que deve sim realmente ser valorizada. Eu acho que essa questão das pessoas passarem a quererem saber mais sobre as abelhas sem ferrão é um pouco de uma tendência mesmo, das pessoas buscarem produtos mais naturais, produtos mais saudáveis, estarem mais integrados à natureza. Você vê uma tendência enorme, né, das pessoas passarem a saírem das cidades e fazer o fluxo inverso de buscar a sua atividade produtiva nas áreas rurais, nas áreas mais naturais. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. Voltamos para a estrada em busca de mais histórias. De Jaguariúna, partimos cerca de 300 quilômetros até Ariri, um distrito que fica no litoral sul de São Paulo, bem na fronteira com o Paraná, um lugar bem especial. A gente está cruzando agora o Parque Estadual Carlos Botelho, que tem uma das maiores áreas de preservação de Mata Atlântica do país. São mais de 67 mil hectares de mata totalmente conservada, totalmente original. E olhando para toda essa imensidão de mata, vocês podem fazer ideia do número de abelhas que deve ter aqui dentro e que ajuda a manter essa flora assim tão preservada e tão bonita. Não é que eu queira lhe vender algum conselho, sem compromisso você pode me escutar. É que esse mundo está cheio de perigos, cultive bons amigos. Ariri é um lugar que passa tranquilidade. Aqui vive mais um personagem do Brasil Abelha. Esse que nos recepciona é o Jânio, e a história dele é bem interessante. Ele abandonou a profissão de analista de sistemas na capital paulista, veio morar na mata e viver a vida criando abelhas sem ferrão. Canta, canta, canta que é bonito. A gente está aqui no sítio do Jânio. E por mais estranho que possa parecer, por conta de todo esse mato, isso aqui é uma propriedade rural, onde se criam abelhas. E essa é uma ótima maneira de se obter um retorno econômico dentro de uma área totalmente preservada. Aí decidi estudar abelha, né? E aí fiz um curso de apis e saí pesquisando e vendo quem cuidava e como cuidava e descobri que tinha uma abelha brasileira, que os índios já vinham cuidando há milênios, é uma cultura milenar e tudo delas é medicinal, né? Aqui na Mata Atlântica. Passei um tempo estudando essas abelhas nativas
e comecei a cuidar delas. Vim para Ariri, porque aqui é cercado de reserva e parque. Tem uma mata um pouco virgem ainda, né? O que sobrou da nossa Mata Atlântica aí no mundo. E aqui nesse lugar, nesse sítio, você está com quantos enxames de quais espécies tem aqui? Aqui eu tenho 10 espécies, né? E procuro deixar poucas abelhas para ter pasto para todas, né? Hoje eu tô com 37 enxames aqui. Tem manduri, tem mandaçaia, tem jataí, tem aborá, né? Que é uma jataí grandona. Tem a tubuna, tem tujumirim, tem a iraí, tem a droriana plebeia, que é uma pequenininha. Todas as abelhas nativas brasileiras sem ferrão. E aqui para o sítio, quais são seus planos com a criação, de repente trazer alguma outra cultura? Depois que estabilizar com elas, é trazer plantação, trazer flor para ela, que tenha flores o ano inteiro, né? Manjericão, capim-cidró, guaco, pitanga, acerola, mas que tenha flores o ano inteiro, né? Quanto mais plantação, bom para mim, né? Que eu consigo coletar, e bom para elas também, que vão ter néctar e pólen o ano inteiro, né? Que traz sentido pra você continuar. Existe sempre um amor pro coração, que é feito melodia simples, boa de cantar. Mas por serem selvagens, serem nativos, exige algum cuidado, alguma atenção que a gente tem especial em relação a elas? De maneira geral, para que você possa ter êxito na sua atividade de criador de abelhas, você precisa ter um ambiente no entorno, né, dessa criação que seja favorável a elas. O que é um ambiente favorável para as abelhas? É que hajam recursos, né, florais que elas necessitam para seu desenvolvimento, então o néctar, o pólen, as resinas, né? Mas também ser um ambiente equilibrado de forma ambiental, ou seja, que não hajam riscos de contaminação. Infelizmente, o padrão, né, de produção de alimento no Brasil é calcado na agricultura intensiva, com uso intensivo de agrotóxico, um plantio em regime de monocultivo, né, em grandes áreas, e que são totalmente adversos à manutenção tanto das populações silvestres nativas, que ainda permanecem nesses pequenos fragmentos florestais, mas também nas criações racionais. Então, um ambiente equilibrado, que haja recursos para as abelhas, é fundamental. Só que, por exemplo, a gente percebe um grande potencial de criação dessas abelhas também, até em ambientes urbanos, né? As próprias áreas urbanas têm tem muitos jardins, tem muitos parques, tem a arborização urbana, que também é uma fornecedora de recursos. Então, mesmo que não haja possibilidade de ser uma criação muito intensiva, né, com uma abundância muito grande de colônias por meliponário, mas não impede que as pessoas possam ter as suas abelhas sem ferrão nas suas casas, nos seus apartamentos, porque ao fazer isso a gente também está contribuindo para a conservação desse importante agente polinizador. Canta, canta, canta que é bonito. Iniciativas como essa ajudam demais na preservação dessas espécies. O próximo personagem do Brasil Abelha é o seu Roberto, que curte aposentadoria cuidando desse belo jardim e de suas abelhas. Bonito. Canta que é pro peito se alegrar. Durante o ano, assim, eu vou pegando resina de abelha, assim, tipo da chataí, da mirim, da tubuna, abelha canudo. Eu vou acumulando tudo num recipiente com um pouquinho de álcool. Daí, quando chega na primavera, assim, final de agosto, comecinho de setembro, assim, próximo da primavera, elas começam a querer enxamear, certo? Procurar nova moradia. E esse atrativo vai ajudar elas se identificar o lugar que eu escolho para elas, né? Assim, para fazer a montagem da moradia delas. De onde veio a ideia de usar os filtros de barro para colocar as abelhas? Então, foi assim, eu tinha um filtro em casa, né? Tava lá, jogava. Daí eu tinha um pouco de resina, eu falei assim, vou experimentar. Daí eu tirei a torneira do pote, daí eu joguei o atrativo e pus o piso. E deu certo, acabou pegando enxame.
Não é que eu queira lhe vender algum A gente conselho. acha que a abelha sem ferrão não tem como se defender, mas tá bem longe disso. Aqui a gente consegue ver que as jataí colocaram resina em volta do tubinho e tem várias formigas mortas que tentaram de alguma forma invadir esse ninho e acabaram grudadas nessa resina. Dessa forma as abelhas conseguiram se defender de forma muito eficiente contra esses predadores naturais. Que a tristeza vai embora e assim... E seu Roberto, o que a gente vai fazer aqui agora? O que eu vou fazer é o seguinte, eu fiz uma caixa nova. Essa caixa é muito velha, parede muito fina e infestou de cupim de madeira, sabe? Então eu vou passar ela para uma caixa melhor, né? Para garantir a segurança delas, porque quando está infestado de cupim, perfura muita madeira, pode ter invasores à noite, de formiga, tudo, e comprometer o enxame, né? E por que esse véu? Porque assim, ela é defensiva, assim, ela rola no cabelo, tudo, ela não tem ferrão, né? Mas ela rola muito no cabelo. Pode me escutar, é que esse mundo tá cheio de perigos. Cultive bons amigos para ter com quem contar. E elas vêm pra cima mesmo, estão em todo o cabelo. Elas não ferram, porque não tem ferrão, claro, mas dão umas mordiscadinhas que incomoda. Então conforme a gente vai se distanciando um pouco do ninho, elas vão sossegando. Mas realmente é uma forma bastante eficiente de espantar qualquer ameaça para o ninho. Olha só, muita abelha. O que acontece é que por falta de informação, muita gente acha que esse tipo de abelha pode ser um grande problema e acaba exterminando alguns enxames. E na verdade a gente já está aqui já faz um bom tempo, tomando umas mordidas e tá tudo bem. Canta que a tristeza vai embora e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. Bem gostoso. O cupim danificou toda a caixa, corroendo, né? Ele pega da madeira e forma celulose e forma essa carapaça de proteção. Daí estava comprometendo a qualidade do enxame. Aí por ficar suscetível a ataque de formiga, essas coisas. Então agora eu fiz uma caixa, madeira bem melhor, pintadinha, arrumadinha. Agora eu vou passar esse ninho para essa caixa para poder continuar perpetuando a espécie dela, protegendo. Isso aqui é um ovo de uma princesa, vai nascer uma ninfeta, uma nova abelha rainha. Canta que a tristeza vai embora e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. E até onde você vê que esse potencial pode chegar? Quais são as perspectivas que a gente vê da meliponicultura no Brasil? Olha, eu sou um positivista nesse sentido. Eu quero acreditar que a meliponicultura tem um caminho enorme para crescer, para se expandir. A gente tem inúmeros biomas. É uma atividade que as pessoas não sabem, mas ela está inserida dentro do contexto cultural dos povos tradicionais, né, dos ribeirinhos, dos povos indígenas, dos primeiros povos americanos, né? Então é uma atividade milenar, né, onde o homem passou a criar essas abelhas e criou uma relação bastante próxima com elas, né? Então em algumas regiões do Brasil, como a região norte, a região nordeste, essas abelhas às vezes passam de geração para geração. Então eu vejo que nós temos um potencial enorme, né? Tem crescido em todas as regiões do país o interesse pela meliponicultura. A gente tem uma capacidade de exercer a meliponicultura em áreas que a apicultura não pode ser praticada, então isso já é um diferencial. Nós temos a maior biodiversidade de espécies de abelha sem ferrão do mundo, né? Nós temos N espécies que são hoje criadas em todas as regiões do Brasil, inúmeras com potencial de serem produtoras de mel e de própolis. Então a gente tem vários fatores que nos levam a acreditar e querer que realmente essa atividade seja altamente valorizada e seja praticada pelo maior número de pessoas. Gostar da criatura, né? Então procurar fazer o melhor para ela, né? Então tentando ajudar, né? O meliponicultor, antes de mais nada, é um preservador da vida, né? Ele precisa ser valorizado. Nessa hora que o sorriso tem lugar. Canta, canta, canta que é bonito. Canta que é pro peito se alegrar.
canta que a tristeza vai embora.